Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro, a Notícia de Frente está no ar. E como toda segunda, a gente tem entrevista especial. Hoje, o nosso convidado é o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Turim. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, obrigado. Bom dia ao Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg Alves. Bom dia ao promotor Roberto Turim. Prazer em tê-lo aqui. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, promotor Turim. Bom dia, telespectador. Promotor, eu quero começar falando sobre o pacote anticrime. Eu acho que tem muita coisa para se falar dele. Mas uma avaliação geral. O seu olhar como presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, um representante do Ministério Público, a sociedade ganhou, perdeu ou, na verdade, pouca coisa mudou com esse pacote por conta dos vetos? Então, na verdade, faltaram vetos, né, em algumas situações. E a maioria dos vetos foram aquilo que a gente chama de vetos cosméticos, que não muda praticamente nada do teor da lei. Vamos lá. O pacote anticrime é uma coisa boa. Houve, sim, muitos avanços aprovados nesse pacote. Houve muitas coisas que eram, inclusive, pedidos do Ministério Público e que vão ao encontro da melhoria, né, do aprimoramento da legislação, principalmente na área da execução penal, a questão do sistema progressivo de cumprimento da pena, um recrudescimento, uma exigência de um tempo maior de cumprimento da pena, principalmente para crimes praticados com violência contra a pessoa e, notadamente, para os crimes hediondos. Então, isso foi um avanço. Inegavelmente foi um avanço. Também foi um avanço o sistema ter reconhecido que o sistema penal no Brasil é o sistema acusatório. Isso ficou claro agora, explícito na lei, era decorrente da Constituição, mas volta e meia você tinha interpretações divergentes quanto a isso, e veio a lei do Código de Processo Penal e claramente disse, olha, vejamos no sistema acusatório. O que significa isso? Você tem uma separação, uma distinção plena entre o julgador e o órgão de acusação. Isso é muito bom para o sistema penal. O que aconteceu? Que aí o que gera algumas complicações, algumas contradições, algumas dificuldades que a gente vê, tanto de interpretação como, na verdade, de aplicação dessa lei, dela ser colocada em prática, né? A questão da criação do juizado, chamado juizado de instrução. No Brasil, nosso legislador tem uma tendência... Que é o que estão chamando aí de juiz de garantia. Isso, né? O brasileiro, notadamente o legislador brasileiro, ele tem uma tendência muito interessante de buscar na legislação, vamos dizer assim, na legislação internacional, no direito público internacional, no direito externo, instrumentos, princípios e trazer isso para a nossa lei interna. A princípio isso não é ruim, é bom, é uma forma de você modernizar, né, vários aspectos da legislação. O problema nosso é que muitas vezes se esquece, não se sabe se por desconhecimento ou por falta de preparo, ou às vezes por má intenção mesmo, se esquece que a lei ela tem que ser colocada dentro de um sistema. Não adianta você colocar uma lei, um pontinho de uma lei, que ele, se colocado dentro do sistema todo, ele se torna ali um ponto de conflito, de atrito. Por quê? Porque ele está em desacordo com todo o sistema. A questão do juiz de garantia, no Brasil a gente lutava muito, como eu já falei, para o reconhecimento do sistema acusatório. Nesse ponto, perfeito. Mas nós já tínhamos um arremedo de sistema acusatório, onde você tem o Ministério Público ou a autoridade policial como os órgãos encarregados da investigação, o Ministério Público, tanto investigação quanto da acusação, e a Polícia Judiciária encarregada da investigação. E isso você não poderia ter nessa fase interferência do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário não é órgão encarregado de investigar, nem é órgão encarregado de acusar. Ele é órgão encarregado de julgar. E o juiz que participa da investigação,
via de regra, você tem que, se esse mesmo juiz for julgar, ele já está contaminado por aquilo que ele viu na investigação. Isso iria ferir a imparcialidade dele como julgador. O sistema acusatório separa isso. O juiz, então, não investiga, ele apenas, e nem acusa, ele apenas julga. Tranquilo. Você precisava criar um juiz de garantias para funcionar isso? Necessariamente não. Aí eu abro aqui um parênteses. E aí foi o que se criou, buscando da legislação do exterior e trouxe aqui para dentro, chamado juiz de garantia. É ruim? Não, é bom. A maneira como foi feita e colocada é que é ruim. Mas se fossem realmente boas intenções que motivaram os legisladores, tinha que ter uma outra coisa, não é, promotor? O seguinte, por exemplo, o juiz de garantias lá é o seguinte, não julga, não é? Isso. Ele não julga, não sentencia, ele acompanha a investigação, correto? Acompanha a investigação. Então é o seguinte, se fossem boas intenções, tem o promotor, não tem? O promotor não investiga? Sim. Aí ele não poderia acusar também? Não é isso? Não é isso. É justamente isso que a gente chama do sistema acusatório. Eu digo isso na cabeça do legislador. Sim, na cabeça. Isso pode até acontecer na cabeça do julgador. Já aconteceu em algumas situações, vem com aquela história do chamado princípio do promotor natural. Então, aqui recentemente nós tivemos uma decisão, que até nós consideramos equivocada. Então, por exemplo, o promotor de justiça do GAECO, que acompanhou a investigação e gerou uma denúncia feita pelo GAECO, essa denúncia vai a um juiz, o juiz recebe. Você tem o promotor de justiça que trabalha lá naquela vara, junto àquele juiz que recebeu a denúncia. Aquele promotor que investigou pode ir lá acompanhar, ajudar o colega na audiência? Nós entendemos que sim, que não tem nenhum obstáculo, nenhum empecilho, nem legal. Por quê? Porque o órgão de acusação é o Ministério Público, não é o promotor A, B, C ou D. Né? Vige dentro do Ministério Público que a gente chama de princípio da unidade. Tudo que é feito por um promotor é feito pelo Ministério Público. Não é feito pelo promotor A, pelo promotor B ou pelo promotor C. No judiciário, já vige o chamado princípio do juiz natural, que é o quê? Que a pessoa só pode ser julgada, e isso é um princípio correto, constitucional, que tem que ser seguido, a pessoa não pode ser julgada por um juiz ou um tribunal de exceção, criado apenas para julgar aquele caso X ou aquela pessoa Y. Ele tem que ser julgado pelo juiz já previamente previsto, definido em lei, como juiz competente para julgar aquela causa. Então, uma garantia do cidadão que ele não vai receber um juiz escolhido pelo governante de plantão ou por qualquer que seja, para julgar ele de acordo com a vontade de A, B ou C ou D. Isso é chamado princípio do juiz natural. Esse mesmo princípio se aplica ao Ministério Público? Aí surge o primeiro questionamento. Se a gente entende o Ministério Público como órgão uno e divisível, responsável pela acusação, qualquer promotor de justiça pode fazer essa acusação em nome do Ministério Público. Não necessariamente o promotor A, B, C ou D. Mas a doutrina garantista já vem entendendo que o acusado também tem direito a um promotor natural, que ele também só pode ser acusado por aquele promotor previamente definido, previamente escolhido, tal qual o juiz natural. Aí você gera uma dificuldade a mais para o Ministério Público agir nesses casos. Voltando ao juiz de garantia. Então você vai ter um juiz que vai acompanhar a investigação, porque ele não pode investigar, mas a gente já tinha isso. Nós temos determinados assuntos que são tratados numa investigação que dependem de ordem judicial. Por exemplo, eu não posso quebrar o sigilo bancário de alguém, ou o sigilo fiscal, ou o sigilo das comunicações telefônicas, ou mesmo fazer uma busca e apreensão pessoal, ou na residência, ou no escritório, ou na empresa de alguém, se eu não tiver uma ordem judicial. Isso. Então, o que o Ministério Público faz, a autoridade policial faz? Ele está investigando, chega em determinado momento, ele fala, preciso quebrar o sigilo bancário e fiscal. Ele quebra, esponte próprio, esse sigilo? Não. Ele faz um pedido para o juiz. O juiz analisa o pedido dele, se é legal, está dentro da lei, se preenche os requisitos e defere. Volta para lá. Quem vai executar essa quebra de sigilo bancário? É o juiz? Não. É o promotor ou a autoridade policial que estiver investigando.
O juiz que apenas deferiu, ele pode fazer a quebra de sigilo. Ele analisou os documentos, o conteúdo daquela quebra de sigilo? Não. Ele foi contaminado por aquela prova? Não. Ele continua lá, à parte. Né? Então, isso já acontecia antes do chamado juiz de garantia. Agora veio, não, você tem que ter um juiz que vai ficar encarregado de fazer só isso. Qual a nossa preocupação inicial? Embora a gente entenda que o sistema acusatório, o juiz de garantia, como procedimento, como instituto, é uma coisa boa. A dificuldade prática. Imagine aqui em Mato Grosso, lá em Colniza, por exemplo. Você tem lá, sei lá, 60, 80 inquéritos policiais. Você vai conseguir deixar um juiz lá só para cuidar disso? Porque a hora que esse inquérito virar ação, esse juiz que cuidou do inquérito não pode tocar o processo. Aí você vai conseguir um para isso, outro para Cotriguaçu, outro para Aripuanã. Você vai precisar ter pelo menos 2 juízes em cada comarca dessa. Ou fazer um rodízio, né? O juiz lá de Juína vai lá. Então você vai criar uma burocracia, uma demora na prestação. Imagina a rapidez. Você precisa, às vezes, numa investigação, a gente fala que na investigação vige o chamado princípio do momento correto ali. Se você não produzir a prova naquele momento, ela pode se perder. Né? Às vezes a busca e apreensão defende disso. Ó, você recebe a denúncia que lá na casa do ciclano, isso está em documentos que dizem respeito àquilo, então, ou tem droga lá escondida, você precisa correr lá e fazer aquilo na hora. Se você não tem um juiz na comarca para deferir, você vai ter que ir lá na comarca vizinha, ou num juiz que tiver de rodízio. Até isso chegar e essa ordem ser concedida para você poder fazer, você pode perder o tempo, né? Perder o time e acabar atrapalhando uma investigação. Então, assim, são questões... Acentuando a morosidade a morosidade natural. Que interessa a muita gente, não é, promotor? A nós tem não. Gente, não, eu sei, o Ministério Público não é? A sociedade também não. Mas interessa a determinados setores. Sim, né? Muita gente confia na morosidade do judiciário, na demora para você obter uma decisão, ou pior ainda, na demora para você obter uma decisão final, né, transitada em julgado, depois de passar por todas as instâncias, para aquela pena ou aquela condenação poder ser efetivada. E muitos trabalham com isso. Né? Quanto mais tempo eu demorar, menos risco eu corro de ser efetivamente punido. Então, a nossa preocupação com o juizado de instrução, o juiz de garantias, na verdade, é a prática dessa regra, como ela vai funcionar no dia a dia. A gente vai ter um período inicial, esse foi outro problema da lei, uma lei que mexe tão profundamente com o sistema, ela não poderia ser colocada em prática imediatamente. Né? Nós temos leis aí que tem vacatio legis, que é o período em que a lei fica ali sendo analisada, estudada, até ela entrar em vigor, né? 6 meses, 1 ano, nesse caso deram 30 dias. Né? Quer dizer, a gente vai começar o ano novo com lei nova e houve muitas outras mudanças além desse juiz de garantias. Né? Nós tivemos outra mudança muito boa, que ampliou aí a possibilidade do acordo de não persecução penal realizado pelo Ministério Público. Novamente, a gente tinha uma pretensão total, que era o plea bargain, né, que era você poder fazer esse acordo em todo tipo de crime. Isso não foi concedido pela lei, mas pelo menos eles ampliaram, aumentaram o período da pena agora, e possibilita isso, né, por um número maior de crimes cometidos sem violência contra a pessoa, mas com uma pena maior do que era possível antes. Então, o Ministério Público também vai ter que se adaptar a esse processo, né, do acordo de não persecução penal. O Ministério Público vai ter que se adaptar a esse procedimento do inquérito policial agora, ficar diretamente nas mãos do Ministério Público, não mais nas mãos do Judiciário, como era antes. Antes a gente fazia o inquérito, terminava o inquérito, oferecia denúncia, você encapava aquela denúncia e mandava o inquérito inteiro para o fórum, para o juiz. Hoje, por essa nova lei, você vai ter que separar o que você manda, o que você não manda, deixar o outro ali à disposição de todo mundo, guardado, e mandar só a parte que você entende que interessa a denúncia. Para aquele juiz que vai julgar, não vai ter mais acesso àquele processo que foi produzido na fase da investigação. Alguns consideram isso bom, outros consideram ruim. Eu quero esperar para ver na prática como vai funcionar. Presidente, vamos voltar um pouco para o chamado juiz de garantias. O senhor é contrário à existência desse juiz de garantia
tão somente por conta do número de juízes que nós não temos, um número suficiente, é apenas isso? Ou, de fato, este juiz de garantia é um avanço do próprio processo brasileiro? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a existência do juiz de garantia por alguém estar fora da investigação, fora da acusação, alguém que vai analisar algo com muita imparcialidade, não vende a ideia, vender aí, entre aspas, evidentemente, para o conjunto da sociedade, que de fato aquele julgamento está sendo imparcial. E uma terceira questão, parte da sociedade, não toda ela, mas parte da sociedade acompanhou toda aquela divulgação, e ainda continua aquela divulgação do Intercept Brasil, em que colocou para esse grupo, para essa parte da sociedade, que o juiz, à época, não era imparcial. E, portanto, ele estava indicando, eu estou aqui repetindo a conversa, não estou dizendo que isso é verdade ou deixou de ser verdade, que o juiz estava indicando testemunha, que o juiz estava mexendo na própria investigação. Interferindo, né? Exatamente. A existência desse juiz de garantia não passa para a sociedade algo melhor, algo mais saudável neste aspecto? Bem, vamos em partes, então. Primeiro, haver um juiz de instrução, um juiz de garantia e um sistema acusatório, puramente acusatório, é bom. O Ministério Público é a favor, é algo que a gente sempre defendeu. O que a gente coloca aqui é o seguinte, essa lei, que você tinha o pacote anticrime, com aquelas propostas apresentadas pelo Sérgio Moro, e você tinha uma outra discussão no Congresso, que era acerca do juizado de instrução, do juiz de garantia, do plea bargain, que era uma discussão ainda não amadurecida o suficiente, né? Ainda não se tinha colocado tudo na mesa, todos os prós e contras. De repente vem o Congresso, pega esse pacote do Sérgio Moro, inclui dentro dele o juiz de garantia, sem incluir o plea bargain total, sem outras mudanças previstas, né, para a adoção desse juiz de garantia, como o prazo, por exemplo, como o rodízio de juízes, etc. E colocou tudo ali no pacote. Então, a nossa preocupação é com a efetividade disso, e não com a ideia em si. A ideia de um juiz de instrução é boa, não temos absolutamente nada contra isso. O problema é a forma, como ele foi feito e como ele foi colocado, que vai gerar agora, para ele funcionar na prática, muitas dificuldades. Nós ainda vamos ter aí alguns anos de amadurecimento disso e da prática para ver no dia a dia como que vai funcionar. Não precisava ser assim, não precisava ter sido colocado dessa forma. Você tinha outras maneiras de garantir o sistema acusatório, de garantir essa imparcialidade do juiz, que você bem colocou. O senhor diz aí que poderia ser de uma forma gradual também, a colocação em prática. Exatamente. Disso. Uma forma gradual, um período de vacácio legis maior. Hoje o Poder Judiciário não tem estrutura em todas as comarcas do Estado para ter um juiz apenas para cuidar do inquérito, de investigação policial. Né? E ele vai ter que dar um jeito de fazer isso, não, porque a lei já vai estar aí. O próprio Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso em já vigor disse, já mês que vem. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já disse o seguinte, olha, nós precisamos de nomear, de indicar novos juízes, mas o orçamento não permite sem o juiz de garantia. Pois é essa pergunta que fica, doutor. Tem estrutura no país para isso? Hoje, a maioria das comarcas, notadamente as do interior dos estados, interior do Centro-Oeste, interior do Nordeste, você não tem estrutura para isso. O Judiciário, o Ministério Público vão ter que se adaptar. Até aqui na capital deve ter esse mesmo problema. Mas nas capitais é mais fácil você ter um número maior de juízes. Então você pode dividir, você passa 10 para um, 20 para outro, faz divide, você consegue fazer essa divisão. O problema maior é no interior do estado, onde você tem, via de regra, comarcas como em Mato Grosso, você tem comarcas como Vila Rica, a mais de 1.000 quilômetros da capital. Com um juiz. Com um juiz. E que a comarca mais próxima é a 100, 200 ou mais quilômetros. Então, como é que você vai fazer para esse juiz atender aquela comarca que fica a 100 quilômetros, só no juiz de garantia, para o juiz de lá atender a dele? E o outro. Então, você vai ter que fazer toda essa
essa logística aí para isso funcionar. Quando, na verdade, bastaria ter dito o seguinte, olha, o juiz não investiga, o juiz não interfere na investigação, o juiz só analisa pedidos da autoridade policial, do Ministério Público, da Defesa, que digam respeito a garantias constitucionais, né? Prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, interceptação. Isso o juiz analisaria. Mas ele vai analisar o quê? O pedido. Se o pedido preenche os requisitos da lei, se o pedido é legal, ele defere ou indefere. Pronto. Isso vai para quem está investigando. E o juiz continua lá, sem estar contaminado por essa prova. É o que mais ou menos a gente já fazia aqui no Brasil. Já era para ser assim. Às vezes, volta e meia, acontecia de um outro juiz interferir mais diretamente na investigação. E aí já era essas questões. O juiz que interferiu mais diretamente na investigação, ele é isento o suficiente para julgar a causa? Alguns dizem que não, alguns dizem que sim. Eu, particularmente, prefiro que o juiz não interfira na investigação, que é o sistema acusatório. Você tem uma distinção clara entre quem julga e entre quem acusa, né? Para não haver essa possibilidade de uma simbiose, de uma mistura na cabeça do juiz, ele ser ao mesmo tempo responsável pela investigação e responsável pelo julgamento. Não, ele tem que ser responsável pelo julgamento. O responsável pela acusação é outra parte, é outra pessoa, é outro órgão do Estado. No caso aqui do Brasil, o Ministério Público. Promotor, agora há pouco o senhor falou o seguinte, que o Ministério Público, o promotor, o procurador, ele não precisará mais enviar o teor, a íntegra daquele processo, daquela denúncia. Ele não poderá, e agora proibiu. Não, a denúncia não. Da investigação, veja bem, você investiga, monta um inquérito policial. Então, ali você tem oitivas de várias pessoas, você tem as portarias do delegado, o interrogatório do acusado, a perícia, quando é o caso, a criminalística, a legista, tudo mais. Tudo isso é feito no inquérito. Como era hoje, você pega esse inquérito, vai para o Ministério Público, ele analisa, resolve denunciar a pessoa por um crime. Ele faz uma peça chamada denúncia, que é a peça acusatória, onde ele diz para o juiz, olha, fulano, a gente brincava que tinha que aprender poucas coisas para se fazer uma boa denúncia. Você tinha que fazer um texto narrando o que, quem, quando, onde. Pronto, você tem que colocar isso ali. Você colocou isso... Isso não é só no Ministério Público. Está resolvido. Né? É fácil. No jornalismo também tem isso. Né? Mas a denúncia é uma história. Você vai dizer, olha, fulano fez isso em tal lugar, a tal hora, isso corresponde a tal crime, eu quero que ele seja punido, pronto, e vai encaminhar para o juiz. Você encaminhava tudo, todo aquele inquérito. Né? Por essa nova lei do juizado de garantia, o juiz que vai julgar não pode ter acesso a isso que foi produzido no inquérito. Por quê? Porque se entende que o que foi produzido no inquérito foi produzido sem o crivo do contraditório. É a chamada fase inquisitorial que a gente fala, onde, em tese, o acusado, o investigado, não tem direito à ampla defesa, ele não tem direito a contraditar. Né? É um levantamento de informações que a autoridade policial ou o Ministério Público faz para resolver se é ou não é o caso de denunciar alguém. Então, nessa fase, não tem defesa, via de regra. É claro que, em muitas situações, vai haver interferência da defesa, justamente porque você entra nessas questões garantidas. Mas o juiz que vai sentenciar não vai receber o conjunto de toda a investigação. Isso vai ficar apartado lá, o juiz. Mas isso não pode levantar dúvidas também, promotor? Por exemplo, levantar a seguinte dúvida. Acesso aos autos. Ele terá acesso aos autos. Pode ter levantar a dúvidas de que o defesa, promotor... o Ministério Público vão lá olhar, o juiz pode ir lá olhar, mas ele não vai receber aqui. Por quê? Porque se Mas ele tem acesso. Ele não teria acesso. Não, o que vai sentenciar dali, não. O juiz que vai sentenciar, ele só poderia analisar as provas que forem produzidas perante ele, juiz de instrução. A não ser aquelas que foram feitas no inquérito, que são chamadas provas irrepetíveis. Por exemplo, uma perícia, um exame de necrópsia, uma balística. Então, muitas provas você não vai ter como produzir mais, né? Você produziu naquele momento, na oportunidade, e depois não tem mais como produzir. Então, isso vai ser encaminhado para o juiz. Agora, a testemunha foi ouvida lá pela delegacia, né? O juiz vai ter acesso ao depoimento daquela testemunha? Não. Não vai. O promotor vai rolar o nome daquela testemunha na denúncia e ela vai ser ouvida perante esse juiz da instrução.
Ele vai ter a primeira vez o contato com essa testemunha. Ele não teve o contato com o que ela disse lá na polícia. O juiz que vai sentenciar não vai ter esse contato. Isso é bom? Em tese. Pode ser até muito ruim, né? Porque muitas vezes a prova testemunhal, por exemplo, que você colhe ali na hora do crime, né? Tá todo mundo ali em volta, você chama o João, o Pedro, o Mané, ele fala, eu vi isso. Aí depois ele vai ser chamado novamente em juízo lá, 2, 3 anos depois. O senhor estava lá? Tá, o senhor viu? Não lembro mais. Mas aí a gente pegava o depoimento que ele deu do delegado e falava, mas aquele dia o senhor falou assim, é verdade, falei mesmo. Foi assim? Foi. Aí ele vai falar, não lembro mais. Ou então, não foi assim, não sei, não estava lá, né? Geralmente quando é um crime mais grave, a pessoa, bem naquela hora eu virei de costas, assim, doutor, e eu não vi nada. Então, acontece muito disso. O juiz fazia um cotejo entre aquilo que tinha sido colhido pela autoridade policial e o que ele estava ouvindo agora e reperguntava a testemunha, quer dizer, tentava buscar aquilo que a gente chama de verdade real, ou verdade processual. E esse filtro na denúncia impossibilita isso. Não que impossibilita, vai dificultar isso, porque o juiz não vai ter acesso àquela primeira declaração. Ela serviu de base para o Ministério Público, não vai servir de base para o juiz que vai julgar a causa. É isso que eu vai estou servir dizendo. de base para ele o que foi produzido sob o crivo do contraditório, depois da denúncia. Mas, presidente, vamos voltar um pouco, porque esse assunto é tão interessante, é tão muito bom. interessante. E Dá a várias maioria, aulas. e a maioria dos nossos telespectadores, a maioria da sociedade brasileira, não entende os termos jurídicos. Então, por favor, vamos facilitar aí para o entendimento da imensa maioria do nosso telespectador. O juiz de garantia, ele não acompanha, não deve acompanhar todo o desenrolar da investigação. Esse não é o papel dele, juiz de garantia. Contrário. O juiz de garantia vai acompanhar toda a investigação. Ele não vai acompanhar a ação penal. Sim. Nós temos duas fases aí, então para deixar bem claro. Exatamente, para que o nosso Isso. amigo telespectador possa entender Então vamos lá. tudo Vamos isso. supor um caso de homicídio, para ficar claro de entender. O seu João ali do bairro X, numa briga com o vizinho lá, matou o Pedro. Isso é um fato, que em tese é crime de homicídio. O que acontece aí logo de plano? É chamada a polícia, né? A PM, vai lá no local do crime, fotografa, levanta, se for o caso, recolhe o corpo da vítima, manda para o IML, né? Ouve as pessoas ali em volta sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, faz um boletim de ocorrência, encaminha isso para um delegado de polícia. A polícia judiciária que é encarregada de fazer a investigação. Ou, se for o caso, o próprio Ministério Público pode fazer essa investigação. Mas encaminhou para a autoridade policial. O que a autoridade policial vai fazer? Vai interrogar o seu Pedro, que matou lá o seu João, saber por que ele fez isso. Vai ver se ele tem arma, que arma foi usada, vai apreender essa arma, vai submeter essa arma a uma balística. Tudo isso é feito dentro daquilo que a gente chama de inquérito policial. É isso? É um caderno, então, informativo sobre o fato. Até aí, esse seu Pedro está se defendendo da acusação? Não, até porque ele não está acusado de nada ainda. Não se instaurou ainda um processo contra ele, uma ação penal para que ele seja julgado e condenado por esse crime. Nessa fase do inquérito... Ele é investigado e ainda não ele denunciado. É investigado. Nessa fase do inquérito é que vai trabalhar o juiz de garantias. Então, nessa fase, pode ou não pode prender o seu João que cometeu o homicídio? É caso de prisão preventiva ou não? Quem que vai decidir? O juiz de garantia. Né? É caso de se fazer uma busca e apreensão na casa dele ou na casa do vizinho, onde alguém falou que ele deixou a arma do crime. Quem vai decidir? O juiz de garantia. Eu preciso interceptar as comunicações telefônicas dele, porque tem suspeita que ele matou esse vizinho, porque o patrão pagou a ele para matar, porque tinha uma dívida. Vai interceptar o telefone do patrão dele? Quem que vai decidir se intercepta ou não a comunicação? O juiz de garantia. Ele vai analisar tudo isso. Terminou essa fase, esse inquérito vai para o Ministério Público. Então, chega lá um calhamaço assim. Com toda essa documentação, o promotor vai analisar. Ele verifica, não, de fato não foi legítima defesa, não tem nenhuma excludente, nada que retire a culpa dele, ele tem que ser denunciado.
Ele vai oferecer uma denúncia por crime de homicídio, vai rolar como testemunha João, Pedro, Mané, a vizinhança toda, Bom, e vai separar ali essas provas chamadas irrepetíveis, que foram acompanhadas pelo juiz de garantia, juntar tudo nisso e distribuir lá no fórum para um outro juiz. Esse outro juiz é que vai instruir esse processo criminal e vai, dentro do contraditório da ampla defesa, interrogar o acusado, ouvir as testemunhas, e ao final dá a sentença. Se é um caso de homicídio, vai a júri, né? Ele dá uma sentença dizendo, olha, tem que ir a julgamento pelo tribunal do júri. Se é outro caso qualquer, um roubo ou um latrocínio, ele vai julgar, vai proferir a sentença. Esse juiz, então, não vai ter contato com aquilo que foi produzido no inquérito. Ele vai ter contato só com aquilo que vai ser produzido a partir da denúncia. E o juiz de instrução trabalha só até a denúncia. Denunciou, acaba a figura do juiz de garantia. Começa a figura do juiz que vai julgar o processo. Agora, para o nosso telespectador entender, ainda nessa linha que o professor puxou, como é feito hoje? Hoje, é basicamente da mesma forma. Só que hoje você não tem a figura de dois juízes. Você não tem a figura de um juiz de garantia e de um juiz julgador. Não. Eles podem ser a mesma pessoa, mas a forma é a mesma. O delegado ouve as pessoas, se ele precisa de busca e apreensão, ele pede para o juiz, se ele precisa de prisão, ele pede para o juiz, e termina esse inquérito, vai para o promotor, oferece a denúncia e distribui no fórum. Pode ser que essa denúncia vá ser analisada a partir de agora pelo mesmo juiz que deferiu a busca e apreensão, pelo mesmo juiz que deferiu outras medidas na fase do inquérito, né? É assim que funciona hoje. Mas o advogado... A partir de agora você vai ter um juiz diferente para garantia, para a fase da investigação, e um novo juiz para a fase do processo. Só para tirar uma última dúvida aqui, promotor. O advogado do assassino, o advogado do Pedro. Não, o advogado do Pedro. Foi o Pedro que matou, não foi isso? Foi o Pedro que matou. Na nossa história. O advogado de defesa do Pedro chega lá para o juiz julgador e diz o seguinte, olha, tem um elemento importante no processo de investigação. E aí, o que é que acontece? O juiz julgador pode requisitar isso? Pode. Em tese, todos esses documentos que foram produzidos no inquérito vão ficar num processinho guardado lá com o juiz de instrução. Ou com o Ministério Público. Vai depender de como isso transmitiu. Vai ficar lá guardado. Documentado, etiquetado, registrado, guardado lá. Se a defesa, ou o próprio Ministério Público, ou o próprio juiz, disser, olha, eu preciso analisar um documento que foi feito lá na fase do inquérito. Ele vai requisitar aquele processo, tirar aquele documento e juntar lá. Isso pode ser feito? Pode. Hoje, esse inquérito todo vai para lá. Eu acho, na minha opinião, que deveria continuar indo. Que isso vai só gerar dificuldades. Hoje a gente vai ter que criar, e a própria lei já trouxe isso, da chamada cadeia de custódia, né? Nós vamos ter que formalizar todo um processo para guardar isso e para provar que isso ficou lá guardado e não foi contaminado. Ninguém teve acesso, ninguém modificou, ninguém incluiu nada, e isso vai gerar um custo também para você manter essa cadeia de custódia, né? E também para você manter esses autos apartados do inquérito, que poderiam estar todos lá com o juiz que vai dar prosseguimento à ação, como é feito hoje. Mas a lei inovou nessa parte, né? Então a gente ainda vai, todos os operadores do direito, que a gente chama juiz, promotor, advogado, escrivão, delegado de polícia, a gente vai ter que ter ainda um tempo para se ambientar nessa lei nova, né? E aprender a trabalhar com os institutos novos que surgiram aí. Doutor Roberto Turim, vamos para o nosso primeiro intervalo, então, professor Lúcio. Na volta a gente continua conversando com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Turim. Então não saia daí, porque a gente ainda vai discutir alguns assuntos, entre eles o mensalinho ali do Silval Barbosa. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente volta a conversar
nesta entrevista especial com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça, Roberto Turim. Lúcio, você queria fazer a pergunta? Promotor, vamos falar agora aqui de algo aí que a sociedade quer saber e já faz tempo, né? Depois de mais de 2 anos da delação lá, que o ministro Luiz Fux chamou de monstruosa, né? Silval Barbosa denunciou aí um monte de gente, daí a sociedade pergunta, e aí, o que é que vai acontecer com o pessoal que foi denunciado? E agora, há pouco tempo atrás, aí, no final do ano, né, no final de novembro, início de dezembro, o Ministério Público Estadual recebeu o compartilhamento integral das provas dessa colaboração premiada do ex-governador Silval Barbosa. Daqui para frente, o que é que vai acontecer? Então, um primeiro momento foi esse, a dificuldade, porque como isso foi homologado no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é que era responsável por fazer o que a gente chama de fatiamento, a separação, né? E dizer ó, o que é da Justiça Estadual, o que é da Justiça Federal, o que continuaria no STF, o que iria para o STJ e o que poderia chegar aqui para nós, Ministério Público Estadual. Isso demorou muito, apesar de já haver cobranças contínuas do Ministério Público, ofício, requisição, acabou demorando bastante. Bom, mas chegou, né? O que foi delatado, todos os anexos, a gente recebeu cópia. E agora no Ministério Público começa um trabalho que a gente já vinha fazendo, que é primeiro uma separação da área civil da área criminal. Então, na área civil nós temos inúmeros casos onde vai se configurar improbidade administrativa, danos ao erário. Isso vai gerar ações de improbidade administrativa, inclusive muitas já propostas. Antes mesmo desse compartilhamento, a gente já havia entendido que o que a gente já tinha de elementos já eram suficientes e foram propostas várias ações de improbidade. Agora surgem fatos novos, até então desconhecidos, novos personagens e abrem-se novas investigações e podem surgir então novas ações de improbidade. Essa é a área civil, né? Improbidade, dano ao erário, ressarcimento desses danos. E nós temos a área criminal, onde houve também uma divisão muito grande de fatos. Alguns o STF entendeu que eram ligados àquela investigação da Ararat, que corre na Polícia e na Justiça Federal, e encaminhou para lá. Outros se entendeu que eram crimes eleitorais, depois dessa nova decisão do STF, que mesmo os crimes comuns, quando conexos com crimes eleitorais, têm que ir para a Justiça Eleitoral. Então, uma boa parte disso foi para a Justiça Eleitoral e uma parte menor vai ficar com o Ministério Público Estadual. E aí vão ser feitas as investigações, ou terminar investigações, porque já tinham muitos casos, muitos fatos dessa delação do Silval, onde já existiam outras investigações em andamento. E que o que ele delatou vai ser juntado ali, vai corroborar os elementos que já tinha, para verificar se cabe ou não cabe denúncia. Quais os casos, promotor, assim, não precisa nem especificar quais, né? Até porque vocês ainda estão fazendo o levantamento desse material. E tem fatos que tipo de casos, vendo a coisa ainda estão em sigilo. O perfil dos casos que ficarão por conta do Ministério Público Estadual. Então, o primeiro problema é esse da Justiça Eleitoral, que cria, na verdade, uma grande dificuldade para nós. O Supremo Tribunal Federal fez um grande desserviço aí, vamos assim dizer, que é entender que todo crime relacionado a um suposto delito eleitoral tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. Então você pega, por exemplo, nesses casos do Silval. Você tem um caso de corrupção que a empresa A tinha um contato com o Estado e ela devolvia parte do lucro para determinados agentes públicos. Em tese, a gente entende isso como corrupção, seria crime de corrupção e improbidade administrativa. Mas ele vem e diz, não, esse dinheiro que eu recebia da empresa X era para pagar a despesa da campanha do fulano no ano tal. Aí a pessoa que foi apanhada lá, colocando dinheiro na mochila, colocando dinheiro na caixa de papelão, colocando dinheiro em tudo quanto é lugar, não, aquilo era para pagar cartaz da campanha. Isso, aí surge a primeira coisa, era ou não era para pagar a despesa de campanha? Vai ou não vai para a Justiça Eleitoral? E nesse caso, o investigado, o acusado, ele vai querer, ele prefere... De regra, ele prefere a Justiça ser julgado Eleitoral. na Justiça Eleitoral. Tá? Por quê? Porque a Justiça Eleitoral,
é especialista em julgar crimes eleitorais, em administrar campanha eleitoral. Ela não tem aparato, não tem a técnica, não tem o know-how para julgar crime de corrupção, para julgar estelionato, para julgar outros tipos de crimes, né, que a Justiça Comum, estadual e federal, já tem o know-how para julgar. Isso vai gerar uma dificuldade no andamento nesses processos na Justiça Eleitoral. Nós já temos o delegado da Polícia Federal encarregado disso, ele já liga para nós lá e diz, doutor, não aguento mais receber inquérito. Eu não tenho mais estrutura para analisar todos esses inquéritos, né? Isso vai acabar de início gerando o quê? Uma demora, um atravancamento maior para esses casos chegarem a uma denúncia e começarem a andar, né? Isso se lá na frente um juiz eleitoral vai dizer, não, isso aqui não é da Justiça Eleitoral, manda de volta para cá. Aí o daqui fala, não, é da Justiça Eleitoral, manda de volta para lá. Então, isso é realmente assim, foi um primeiro passo muito ruim. Fora os movimentos que os acusados vão fazer para tentar retardar a investigação. E esse primeiro passo não demorou 3 anos. Não vou dizer que isso é um direito deles, mas é natural que assim o façam para exercer sua defesa. Professor doutor Ilúcio, esse primeiro passo demorou 3 anos, né? Imagina os próximos. Nesse ponto, assim, essa primeira divisão do que vai e o que não vai para a Justiça Eleitoral já está acontecendo agora. Tá? Aí, vamos ver como na Justiça Eleitoral isso vai andar, né? E aí depois o que vai realmente sedimentar, que vai ficar na Justiça Eleitoral. E o que não ficar vai sobrar para nós. Vamos aprofundar mais essa questão toda, sem citar nomes. O senhor certamente já leu a delação do Silvério Barbosa. Mais de uma vez. Então, eu não vou citar nomes, mas quando eu mencionar esses casos, o senhor deve lembrar com certeza. Mas a primeira questão é a seguinte. Há mais de 2 anos, como muito bem disse o Lúcio, que essa delação foi homologada pelo ministro Luiz Fux. Passa para o conjunto da sociedade que não há punição. Porque os envolvidos, tem empresários que estão envolvidos que nunca foi sequer investigado. Quer dizer, isso vende para a sociedade que não há punição. Essa é a primeira questão, a primeira provocação para o senhor explorar um pouco mais. A segunda, eu vou dar 2 situações que existem na delação, mas me permita não citar nomes, até para facilitar o nosso bate-papo. Existe um dado... O promotor vai autorizar. Não, mas eu não vou mencionar para ficar mais fácil a nossa conversa. Existe um dado de que um candidato fez a campanha dele, ficou devendo, emprestou dinheiro de alguém e depois que terminou a campanha, ele não teve como pagar esse empréstimo. O senhor certamente lembrou desse caso. Que não é o único. Que não é o único. Essa pessoa, juntamente com o seu devedor, buscou um empresário e esse empresário foram até o governador deu um incentivo fiscal para ele e com isso pagou-se a dívida que é aquele empréstimo. Essa é a segunda questão. A terceira questão, aquelas pessoas que foram flagradas no vídeo, a meu juízo, e aí eu estou provocando mesmo o senhor com todo o conhecimento que o senhor tem, a meu juízo não está conectado com a questão eleitoral, porque presume-se, e ficou claro para mim quando eu acompanhei os vídeos, de que fala-se de mensalinho na Assembleia. Ora, se é mensalinho na Assembleia, então está fora daquele entendimento que deu o Supremo Tribunal Federal. Só contribuindo aí, professor, aquelas imagens do vídeo com a turma lá se lambuzando de propina, aquele não é um mensalinho, tá? O mensalinho da Assembleia era um outro. Aquele lá era o mensalão do Palácio Paiaguás. Era aquele mensalão de R$600 mil por ano, divididos aí em suaves parcelas mensais de R$50 mil. É só isso, só para contribuir. A gente ri, mas é triste, né? Muito. Vamos lá. Das questões que o senhor colocou aí. Primeiro, a demora na compartilhamento pelo STF, isso passou também pelo STJ, depois Justiça Federal, até chegar aqui para nós, realmente gera esse sentimento de que nada está sendo feito,
de que as pessoas fizeram tudo aquilo e estão impunes e que não vai acontecer nada, etc. Isso é um sentimento generalizado na população. É muito ruim isso, né? Aumenta aquela sensação de impunidade, né? Bom, o que a gente pode dizer como Ministério Público? Que não é bem assim. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que obedecer regras processuais, a gente tem que respeitar prazos e muitas coisas não estão na nossa mão, não estão na nossa alçada de competência, de atribuição para fazer. Então, embora você queira fazer, você não pode, porque não é da sua atribuição. Então, por exemplo, o que é da atribuição do Ministério Público Federal é do Ministério Público Federal. O que tiver ligado a Ararat vai ficar no Ministério Público Federal. O que tiver ligado a questões eleitorais vai ficar na Justiça Eleitoral. E isso não vai vir, não vai ser da alçada do Ministério Público Estadual. Nessa colaboração do Silval, ainda existem, sim, como você bem citou, nomes de pessoas, empresas, autoridades, agentes públicos, que a investigação vai praticamente começar agora. Tá? Por quê? Porque não era do conhecimento, enquanto não compartilhado, você até podia saber, né? Mas é aquela história, o que você sabe, mas não está documentado, não vale. Né? Você não pode fazer nada em cima daquilo, porque você ainda não tem um elemento de prova para dar início às investigações ou uma ação. Então, muita coisa vai se começar agora. Algumas coisas já podem estar prescritas? Podem. Principalmente na área de improbidade, que prescreve em 5 anos, então você tem coisas que já foram de décadas atrás. Em tese estaria prescrita a improbidade, mas não está prescrito o crime, que tem um prazo prescricional maior. E também não está prescrito o dano ao erário, que pode a qualquer momento ser responsabilizado a pessoa. Então o Ministério Público vai trabalhar em cima disso, né? A partir de agora, dos fatos novos, né? E também dos fatos antigos. Esse exemplo que você colocou, que é uma das dificuldades com a Justiça Eleitoral. Então, em tese, a pessoa fez despesas de campanha não declaradas, o chamado caixa 2 eleitoral, caixa 3, caixa 4, tem gente aí que tem caixa 10, né? Tinha gente que o caixa 2 não sabia o que o caixa 3 estava pedindo, nem vou entrar nesse lado aí. Mas tudo bem. Um primeiro ponto, a pessoa fala... Já apareceu notícia aí de corrupto que desviava o destino da propina. Exatamente. E não foi só um caso, não, foi mais de um. Então a pessoa vem e diz, olha, eu peguei esse dinheiro e investi em campanha, mas a campanha não declarada, é campanha não oficial. Aí para mim surge a primeira dificuldade. Olha, a campanha eleitoral é aquela declarada, é aquela oficial. Vai caber ao candidato, ao acusado, ao réu, provar que de fato ele gastou aquilo em campanha eleitoral. Que ele pode muito simplesmente ter recebido aquele dinheiro em benefício próprio, como pagamento de propina, de corrupção, e não gastado em campanha eleitoral. Se gastou em campanha eleitoral, então vai ter que ter um contrato, vai ter que ter uma nota, vai ter que ter uma declaração. Que campanha foi feita com aquele dinheiro? Mas aí surge a primeira dificuldade. A princípio você não sabe se realmente foi gasto em campanha ou se não foi gasto em campanha. Isso atrasa para o Judiciário, para o Ministério Público, surge uma grande dificuldade. Eu posso dizer, não, eu entendo que não foi gasto em campanha e vou denunciar o cidadão aqui, na Justiça Comum, e não na Justiça Eleitoral. Lá na frente surge a prova de que aquilo foi gasto em campanha, tudo que eu fiz até agora está perdido, porque eu tenho que mandar para a Justiça Eleitoral. Então, a princípio, alguns falam assim, bom, por precaução, vamos mandar para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral recebeu, analisou, não, entendo que isso aqui não é meu, não é meu, não é meu. Ele vai recorrer lá, sacramentou. Não é da Justiça Eleitoral, veio para cá, daqui não sai mais. Aí eu vou poder processar isso com tranquilidade aqui. Só que a Justiça Eleitoral tem que agir rapidamente lá para definir o que é e o que não é dela. Mas e a estrutura da Justiça Eleitoral? Isso, que é outra preocupação, que ela não tem estrutura para isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está realmente entrando de cara, olhando item por item, até chamando previamente as pessoas, tentando definir mesmo, antes de mandar para a Justiça Eleitoral. Vamos insistir para trabalhar isso aqui, nesse aspecto. Olha, se o fulano fez um empréstimo com Beltrano para pagar uma dívida, e ele pagou esse empréstimo através de benefício, isenção fiscal, ou através de um contrato superfaturado no Estado, isso é corrupção, isso é propina. Isso não é crime eleitoral.
princípio não tem nada a ver. Ah, mas ele tinha uma dívida. Bom, ele que prove que ele tinha essa dívida de campanha. Até lá, eu vou processá-lo por crime eleitoral, não, por corrupção, por propina, por superfaturamento, por improbidade, que é o que a gente tem. Né? Senão ficou muito fácil, assim, criou hoje uma coisa. Eu vou falar que tudo é da Justiça Eleitoral, tudo é despesa de campanha. E despesa de campanha não declarada. Despesa de campanha de caixa 2, de caixa 3, de caixa 4. Né? Então, o acusado decidindo em qual instância ele da vai querer justiça ser ele julgado, quer ser julgado. bastando alegar que é crime eleitoral. Né? Então a gente vai ter que trabalhar inicialmente, o grande trabalho do Ministério Público vai ser esse, vai tentar fazer essa separação da forma mais profunda possível para evitar questionamentos, não vai dar, vai ser questionado de qualquer forma. Evitar decisões que acabem retirando um processo que já tramitou aqui, já está quase em fase de ser julgado, e mandar para a Justiça Eleitoral, como aconteceu. Já teve casos aqui de operações do GAECO recentemente, que estavam na fase já quase de sentença. E o juiz resolve, não, vou mandar para a Justiça Eleitoral, porque isso foi despesa de campanha não declarada, e bababá. Aí isso vai lá para a Justiça Eleitoral, até a Justiça Eleitoral disser que não é de lá, ou que é de lá, é um tempo que a gente vai perder. Promotor, teve um caso aí que foi denunciado pelo Ministério Público, pelo menos a imprensa publicou aí no último final de semana, né? Na quinta-feira da semana passada, que envolve as empresas do transporte coletivo intermunicipal. E o Ministério Público pediu lá, não me lembro do momento aqui, o nome do promotor. Ele pede lá uma devolução superior a 300 milhões de reais, que seria de propina, e ainda exige lá o pagamento de uma multa superior a 100 milhões. Deixa a multa de lado aqui no questionamento que eu quero fazer. Teve uma propina para as empresas que operavam o transporte coletivo intermunicipal superior a 300 milhões, porque eles não queriam que fosse feita uma nova licitação. A pergunta é a seguinte: eu não me lembro de ter visto isso na delação de Silval Barbosa. E agora, como é que fica a delação de Silval Barbosa? A princípio, nem... O senhor viu lá, o senhor leu 2 vezes. Tem alguma coisa disso lá? Não. É que mesmo a delação tem partes que nem todo mundo já viu. Tá? Tinha parte da delação do Silval, anexos que a gente chama da delação. Falaram em 2 anexos que ainda estavam sob sigilo. Referentes a autoridades que tinham foro por prerrogativa de função, no próprio Supremo ou no STF, e esses anexos ficaram por lá, né? Até a definição se essas autoridades tinham ou não tinham esse foro por prerrogativa, e isso vir voltando para cá. Mas nesse caso aí não envolve essas autoridades. Não envolve essas autoridades na época. Então, só para você ver assim, nem tudo da delação do Silval ainda é plenamente conhecido. Né? Então, podem ainda ter elementos novos aí na história. Mas, assim, não inviabiliza, em tese, essa história do transporte intermunicipal, nem a delação do próprio Silval e nem a denúncia agora oferecida pelo Ministério Público. Porque existem outras fontes de informação que não a própria delação, principalmente nesse caso aí, tá? E de documentação também nesse caso, que não é só com base na delação do Silval. Não inviabilizaria a delação dele. Eu digo isso pelo seguinte, que o ter delator não omitido pode isso aí. omitir, Não, né? Nem mentir. Agora, a princípio não foi nem omitido, doutor Turim, tá? E por outros elementos que a gente tem. de tudo isso que foi falado, da demora, enfim, da Justiça Eleitoral, de uns que podem pedir para serem julgados na Justiça Eleitoral, outros na comum, qual que é a resposta que o Ministério Público dá para a sociedade, quando a sociedade fala, olha, eu não acredito mais na Justiça, o crime compensa no país, o crime compensa em Mato Grosso, cadê a punição para as pessoas que foram denunciadas, inclusive flagradas na delação de Silval Barbosa? Como que o senhor responde à sociedade? O Ministério Público só tem um jeito de responder a isso. Primeiro, trabalhando. E é o que a gente vem fazendo e tentando fazer. Outro, é a gente pedir, hoje em dia você tem muitas formas de esclarecimento da população. Então é preciso um pouco de compreensão e também um pouco de paciência. E é difícil a gente pedir paciência para uma sociedade já tão massacrada diariamente
com a criminalidade, com a corrupção, com a impunidade, com a pobreza, com as dificuldades todas que esse país vive e viveu. É difícil você pedir isso, mas é necessário nesses casos. Essas delações de Silval, Maluf, Nadaf e uma série de outras delações que tiveram aqui em Mato Grosso, elas trouxeram, vocês não têm às vezes noção disso, mas elas trouxeram não só centenas, né? Mais do que centenas de fatos e de inquéritos, de investigações que foram abertas em cima disso. Então é um volume muito grande de trabalho, e é grande mesmo, né? Que está sendo feito, gestado a ferro e fogo, com inúmeras dificuldades, e vai aqui, puxa ali, mas está saindo. A condenação efetiva, ela demora no Brasil, e ela sempre demorou. Não é que ela está demorando só especificamente nesses casos. É demorado no Brasil você punir alguém, e é difícil no Brasil você fazer alguém cumprir pena. Essa é uma das vantagens desse pacote anticrime. Agora ele endureceu mais o cumprimento da pena, a execução penal. É difícil você fazer a pessoa efetivamente cumprir pena, é difícil você condenar. E é difícil chegar a uma fase final da condenação. Agora, tendo um mínimo de boa vontade, é possível ver, e eu acredito piamente nisso, tenho confiança nisso, que as coisas estão andando e que estão evoluindo, que as investigações estão sendo feitas, né? E que a gente já vê hoje uma possibilidade maior de punição de determinados agentes públicos, políticos, econômicos, que você não via antes. Eu já tenho 25 anos de Ministério Público, né? Desses 25 anos, 26 já, estou velho, 26 anos de Ministério Público, e desses 26 anos de Ministério Público, os últimos 15 eu passei trabalhando na área da improbidade administrativa, que é uma das áreas mais chatas do Ministério Público, né? É um processo longo, difícil, e onde você vê pouco resultado. O resultado você vê a longo prazo, mas vê. Então é uma área de gente teimosa, né? Eu sou teimoso por natureza. Eu falo que todo promotor de justiça tem que ser casca grossa. Por essa teimosia, teimoso. E por essa teimosia, a gente tem que admitir que mais gente tem sido punida nos dias de hoje como era antes. Pelo menos incomodada, a gente está incomodando muito mais. Né? E esse é o nosso papel. Como o senhor está otimista aí, acreditando que mais gente vai ser punida, esse otimismo do senhor aí é porque o senhor acredita piamente, né, que vão reinstituir a prisão em segunda instância? O senhor está acreditando nisso? Olha, eu já acreditei mais nisso, tá? Mas assim, hoje a regra que a gente tem é que a possibilidade de prisão, até o pacote anticrime reforçou isso, né? Que você vai poder efetivamente cumprir a pena depois do trânsito em julgado da sentença. Hoje a solução para isso é uma PEC, é você fazer uma alteração na própria Constituição e dizer que é possível cumprir a pena, iniciar o cumprimento da pena após a condenação transitada em julgado, ou após a condenação confirmada em duplo grau de jurisdição. Esse é um ponto positivo, um ponto necessário, mas ainda é uma briga para o futuro. A gente tem que trabalhar com o que tem. E não é ser otimista por ser otimista, não. Eu gosto do Ariano Suassuna, né? Ele diz que todo otimista é um cara meio bobão. Eu não sou otimista, eu sou um realista esperançoso, tá? Eu conheço a realidade, eu sei o quanto ela é difícil, mas sei também que se a gente se deixar abater pelas dificuldades, nada vai ser feito. E o papel do Ministério Público é brigar, é lutar, é estar insistindo, é levantar, é fazer, perde, ganha, mas continua na briga. Essa é a nossa vida. Doutor Turim, vamos para mais um intervalo. Na volta, então, a gente continua conversando com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça, Roberto Turim. Voltamos a conversar com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim, nesse último bloco. Professor Lorenberg, o senhor queria fazer uma pergunta antes do intervalo? Presidente, o senhor falava no bloco anterior
provocado pela Nayara, e tão bem provocado, de que a sociedade tem uma certa resistência para ver se de fato tem a punição de fato. Porque, veja, tem mais de 40% das pessoas que estão de fato presas sem sequer forem julgadas. E estão presas, não saem. Ao passo que os bandidos de colarinho branco, que os empresários, que metem a mão mesmo no dinheiro público, continuam impunes. Por mais avançado que nós tivemos, mais avanço que nós tivemos, e de fato tivemos, mas ainda não traz uma sensação de alívio para essa sociedade, de olha, o Brasil agora mudou, agora nós temos punição. Como que o Ministério Público, que é, na verdade, um dos órgãos mais prestigiado pelo conjunto da sociedade, vê essa situação? Eu concordo. No Brasil nós temos um paradoxo, né? Que é o paradoxo no seguinte sentido. Você tem prisão preventiva, prisão temporária, e as pessoas ficam presas temporariamente durante, em algumas situações, durante o andamento do processo, mas você não consegue, o sistema não deixa você prender aquela pessoa que já foi condenada, apelou, recorreu e teve a sua condenação confirmada por um órgão de segundo grau, e essa pessoa fica livre. Isso aumenta, sim, essa sensação de impunidade. E nós estamos vendo hoje também, até por conta da própria Lava Jato e muitas outras operações do Ministério Público, tanto federal quanto nos estados, houve aí sim uma mudança, o direito penal partiu para atacar, vamos assim dizer, pessoas que antes se consideravam à margem, né, acima da possibilidade de sofrer esse tipo de investigação. Não é nem atacar, né? É enquadrar, não é? Porque é uma guerra mesmo. Então, por exemplo, tem que falar ataque, né, no sentido da luta. E aí houve, obviamente, a reação. E nós estamos nesse momento de reação. E qual é uma das formas de reação? É criar mecanismos legais que dificultem ao máximo o andamento dessas investigações. Então a gente vê, volta e meia, olha, o trabalho do Ministério Público, da CONAMP, da nossa Associação Nacional, é diariamente estar acompanhando projetos de lei. E vocês não têm noção da enormidade, da quantidade de projetos de lei que brotam assim de uma hora para outra. E você vê pouquíssimos projetos de lei buscando facilitar a investigação, buscando facilitar a punição, buscando melhorar a legislação penal para endurecer. Não, você tem centenas, milhares de projetos para dar garantias, aumentar prazo, dificultar a possibilidade de prisão, dificultar a possibilidade de cumprimento da pena depois de condenado, ampliar as garantias do investigado. Mas abreviar o número de recursos, não. Não. Né? Tirar o efeito suspensivo dos recursos, também não. Que seria uma solução rápida para a questão da prisão. Só dizer, o senhor pode recorrer à vontade, recorra dezenas de vezes, mas seu recurso não suspende a execução da sua condenação. Centenas de recursos não aconteceriam nesse país, que atravancam o judiciário. Porque o objetivo de grande parte dos recursos não é corrigir erro do juiz. Claro que o juiz também pode errar e você tem que ter uma possibilidade de corrigir esse erro. Mas uma enormidade de recursos, a maior quantidade deles, não é para corrigir erro, é para postergar a execução da condenação correta. Então, bastaria você dizer, olha, vamos tirar o efeito suspensivo. Então, a sociedade tem que entender, e ela também tem uma parte de colaboração nisso, na exigência dos seus eleitos, principalmente dos parlamentares que ela elege, no sentido de que é preciso trabalhar também a melhoria do sistema. Na própria Operação Ararat, temos exemplos e mais exemplos de agentes públicos, políticos, ex-políticos, tentando fazer isso. Postergar a apuração e postergar aí, e tentar afastar bem longe a sentença. E, infelizmente, o sistema permite isso. E nós temos que trabalhar, né, aí sim, via legislativo, via a própria sociedade, a melhoria do sistema como um todo. Não que a pessoa não possa recorrer, ela pode e deve. A existência de um duplo grau ou de um triplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional inata em qualquer democracia. E no Brasil também. Agora,
você recorrer, agravo do agravo, do agravo, do agravo. Quer dizer, você gera aí dezenas de recursos meramente protelatórios. E bastaria um dizendo, olha, esse recurso não tem efeito suspensivo. Até o interessante é que agora, nesse pacote anticrime, uma coisa até que vai ter que ser discutida a constitucionalidade disso, ele vem e diz, olha, no caso de condenação pelo júri, por homicídio, crimes dolosos contra a vida, a pena maior de 15 anos, o recurso não tem efeito suspensivo. Ele vai ter que começar a cumprir a pena. Mas e daí? Então, se para um homicídio com pena maior de 15 anos, eu posso cumprir a pena? Por que eu não posso para um corrupto com pena superior a 2, a 4, a 6, a 8 anos, que pode ter causado prejuízos maiores para a sociedade de maneira geral, do que o seu Zé que brigou com o Pedro lá na esquina e acabou cometendo um homicídio? Promotor, por falar... Então, são questões que a sociedade precisa analisar. É justo a indignação da sociedade com a impunidade, com a demora do judiciário, com a demora do Ministério Público? É justo. É até necessário, eu digo, mais do que justo. A sociedade tem que se indignar e tem que mostrar essa indignação. Mas não basta só isso. Além de se indignar, a gente tem que procurar também entender o sistema e começar a ajudar a trabalhar para melhorar esse sistema. Hoje a gente tem, assim, na sociedade, uma parcela grande, principalmente nas redes sociais, gente indignada, raivosa, brava. Muito bem. E o que eu vou fazer com essa minha indignação, com essa minha raiva, com essa minha, com esse meu sentimento de injustiça? Eu tenho que potencializar isso em alguma coisa útil, concreta, Uma das formas é a eleição. Eu digo sempre, muita gente não gosta disso, mas temos um juiz no Brasil cuja sentença é inexorável, não admite recurso nenhum e é julgado na hora. Mas tem aspectos... É a sentença do voto lá na urna. Mas tem aspectos... Acabou. Mas, promotor... Então vamos fazer uso disso. Promotor, tem aspectos dessa indignação que a eleição não consegue resolver. Sim. Por uma razão simples. Eu vou fazer a pergunta aqui, porque o senhor costuma falar o que pensa. É isso? Costuma pensar também. Não, exatamente. Isso que eu estou dizendo. Costuma falar o que pensa. Não economiza nas críticas. A minha pergunta é a seguinte. O que o senhor acha aí desse absurdo que causou assim, que causa uma revolta, uma indignação enorme na sociedade? Este absurdo do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para que os políticos torrem o dinheiro público nas campanhas eleitorais, sabendo de antemão que muitos vão lá para mentir, para prometer o que não vão cumprir, e alguns deles, depois de se eleger com o dinheiro público, vão lá enfiar a mão no dinheiro do povo. O que o senhor pensa disso? Eu sou contrário ao aumento de despesas com fundo eleitoral. Eu entendo que um dos problemas da democracia no Brasil hoje é o sistema partidário. A gente tem uma queixa muito grande da população, que em tese nós temos maus políticos, mas nós temos também uma grande dificuldade de colocar gente nova na política. Porque foram eles que fizeram as leis. E essa dificuldade tem várias razões, vamos dizer. Uma é a própria sociedade. Sempre que surge alguém novo, fala, eu vou entrar na política, o povo já olha para ele com maus olhos. Ninguém olha, vamos incentivar, é preciso realmente... Não, já tem aí um sentimento de rejeição natural. E outro é a própria estrutura partidária. Os partidos no Brasil monopolizaram, você tem que entrar através de um partido, os partidos têm lá seus caciques, seus donos, e dificultam a entrada de gente nova, e esse sistema é alimentado por um fundo eleitoral, que não precisaria de mais dinheiro. Que os caciques é que comandam. E você coloca, ainda injeta muito mais dinheiro nele. Então, sou totalmente contrário, acho que não precisava, esse dinheiro seria muito melhor utilizado em outras áreas. Doutor Turim, a gente agradece muito a sua vinda aqui no A Notícias de Frente. Obrigada. De nada. Exponha. Obrigada, Lúcio. Bom dia a todos e obrigado ao promotor Turim. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. A gente conversou com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor Roberto Turim.